Ele entende tudo sobre regras de futebol. Nós vamos conhecer hoje a história de uma pessoa que entra em campo, mas não é jogador e também faz o seu trabalho. Não sai daí, o Simplicidade já está no ar. Bom, ele foi considerado o segundo melhor árbitro do país e o primeiro no estado. Ele é uma referência e hoje mora aqui em Tubarão. Nós vamos conversar com o Braulio, que é árbitro de futebol. Interessante, né, Braulio? Porque a gente costuma falar muito do jogador de futebol, né, que está em campo, faz gol, né, tem o seu destaque. E o árbitro acaba ficando meio que como um personagem antagônico, né? É ele que fica ali só esperando um deslize do jogador, é isso mesmo? Como é que é visto o árbitro de futebol? Primeiro eu queria dar uma boa tarde para você, aos telespectadores, falar da importância de humanizar o árbitro de futebol, que geralmente é visto como o inimigo dos torcedores, o grande vilão da partida de futebol. E realmente o que a gente procura fazer é cumprir as regras do jogo, né? A gente está no campo de jogo hoje para mediar as regras e os jogadores para controlar a partida. E por vezes temos esse papel de vilão para os torcedores, que agem sempre com a razão, com a emoção, ao contrário do árbitro que tem emoção. Então, falasse bem agora, com relação à emoção, o árbitro ele tem que entrar em campo, né, ciente da imparcialidade, né? A gente veio aqui para o estádio, está rolando uma partida aqui de sub-17, né? Sub-15, posteriormente sub-17, isso mesmo. E é interessante que a gente que está habituado a ver o futebol, assistir o futebol pela TV, vem ao campo, já começa a perceber assim as diferenças, né? A gente não ouve o narrador falando, tem que entender melhor do jogo pela tua percepção. E o árbitro está dentro de campo, tem uma visão, né, de certa forma limitada, ele não tem a visão, ele consegue ter essa visão de todo, ele é treinado para isso. Como é que tu pratica isso? Isso, a gente realiza treinamentos durante todo o ano, na parte física, parte técnica, para entrar dentro do campo de jogo e conseguir suprir essa dificuldade que temos de posicionamento, de proximidade, tendo em vista que o árbitro tem poucos segundos para decidir. E ele é muito cobrado hoje, principalmente pelo número de câmeras dentro do estádio de futebol, que pegam todos os ângulos, que praticamente para o árbitro e para a equipe de arbitragem, a gente não tem todos esses ângulos. Então a gente procura sempre estar bem posicionado para sempre marcar as nossas tomadas de decisões da melhor maneira possível, sem cometer equívocos, não prejudicando e simplesmente legitimando o resultado da partida. Eu aprendi algo novo aqui, que o bandeirinha não é bandeirinha, ele é árbitro auxiliar, é isso? Isso mesmo. Isso o árbitro não é juiz, ele é árbitro. Isso, parte do senso comum, né? O torcedor que se emociona na arquibancada, que xinga realmente, que torce pela sua equipe, e ele faz parte também do futebol, ele tem essa visão, que é o bandeirinha, pelo histórico já, o árbitro é o juiz, isso, por ter a bandeirinha na mão, o árbitro é o juiz, né, o que tem o poder dentro do campo de jogo. Temos o quarto árbitro, que é um árbitro reserva, porém o juiz é o árbitro, o bandeirinha é o árbitro assistente e o quarto árbitro é o árbitro reserva, né, onde cada um tem as suas funções dentro do campo de jogo para cumprir a regra do jogo. O árbitro que está apitando a partida, ele tem a responsabilidade maior. Isso mesmo, os assistentes eles têm o dever e a responsabilidade de informar o árbitro nas situações onde ele tem obstrução de visão ou não consegue ver o lance. Já o árbitro ele tem o poder e o dever, então todas as decisões são tomadas por ele. Ele que dá o aval final das tomadas de decisão. Quando que tu percebesse na tua vida que tu queria seguir essa carreira? O meu início de carreira foi um pouco até interessante, porque eu trabalhava numa academia de musculação como instrutor, em Bituba, e eu ficava a tarde inteira e o começo da noite trabalhando, então era muito tempo dentro da academia. E em determinado momento, o diretor de arbitragem, ele me convidou para fazer
apitar os jogos de campeonato suíço, que é o famoso peladão, que o pessoal comenta, vamos jogar o peladão. E tinha toda segunda e sexta-feira. Pai, na hora eu não titubeei. É porque eu já era formado em educação física, tinha alguma experiência, mas muito pouca em arbitragem na faculdade. Mas naquele momento eu vi como uma oportunidade também de viver novos ares e também de sair um pouquinho da academia. E como eram todos sócios, já conheciam os associados, então ficava um pouco mais fácil. Então comecei a apitar. Naquele momento apareceu a oportunidade de apitar torneios entre associados. Isso tinha que idade? Eu estava com 30 anos. Para um árbitro de futebol, parece... hoje os árbitros já começam um pouco mais cedo. Eu comecei já com 30 anos, considerado até uma idade um pouco avançada para começar, não para concluir a carreira, que a gente vai até 50 anos. Porém, muitas pessoas falavam, pá, Braulio, por que tu não tenta ir para a federação? Eu, naquele momento, nem eu mesmo acreditava em mim. Eu achava que era um sonho impossível de ser realizado pelo fato de que apitar um jogo de campeonato catarinense, um jogo que aparece na televisão, um campeonato brasileiro, parecia impossível, mas como as pessoas começaram a falar que eu estava apitando certinho, tudo bem, eu vou procurar... Como tinha esse feedback positivo. Positivo, esse feedback era positivo, era muito interessante. Sinal. E eu, será mesmo que eu estou apitando tão bem assim? Aí eu resolvi me aperfeiçoar, como toda profissão a gente tem que procurar cursos. Então eu entrei na internet e vi que abria a primeira escola de arbitragem Gilberto Narras, que ia ser em Balneário Camboriú. Na época não tinha carro, nada, então eu pensei, como é que eu vou fazer para fazer esse curso? Me inscrevi, fui atrás, consegui um carro emprestado na época, fui para Balneário Camboriú, não tinha smartphone, essa até é meio que engraçada porque eu fui no Google e imprimi uma folha gigante com mapa e acho que foi Deus que me conduziu porque eu cheguei certinho na Federação Catarinense e consegui realmente concluir o curso aquele ano. A partir daquele ano comecei a trabalhar como quarto árbitro, fazer os jogos como a gente... Foi tudo muito rápido, então. Minha carreira foi um pouco meteórica, mas sempre bem planejada e focado e bem com muito comprometimento no que eu faço. Então, acabou dando certo. Hoje a gente está aí nesse nível. Não é à toa que conquistasse essa credibilidade, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, porque tu és árbitro da CBF. E hoje são 20 no país que apitam os campeonatos de primeira divisão, é isso? Isso mesmo. Hoje nós temos 20 árbitros top, que são níveis FIFA e A de Série A, né? E eu estou entre esses 20 árbitros, então para mim é motivo de muito orgulho e de reconhecimento, então, já representando aqui o estado todo. A gente vai saber um pouquinho mais sobre a história do Braulio no segundo bloco, não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convidam a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Voltamos então com o segundo bloco do programa Simplicidade de hoje, conhecendo um pouco mais sobre a história do Braulio, que é árbitro de futebol. A gente veio aqui para o estádio do Atlético Tubarão, né, que tem despontado aí, se destacado. E a gente está ouvindo aqui a torcida, né, porque está rolando um jogo aqui, sub-15. É, campeonato, é isso? Campeonato estadual catarinense. Gente, dá pra ver que eu entendo muito de futebol. Mas eu queria te perguntar o seguinte, nesse final de semana, tu apitasse uma partida Atlético Mineiro e São Paulo, uma partida nacional, né? E é difícil para ti, quando escalado pela CBF, deixar a família, deixar a tua cidade, né, e viajar pelo Brasil todo. Deve ter um prazer enorme, mas também um desafio grande, né? Como que tu lida com isso? Isso, realmente, esse fato dessas viagens que a gente tem pelo Brasil todo,
comprometem um pouco o tempo. Porém, para ser um árbitro de ponta hoje da CBF, temos que ter essa disponibilidade de tempo. Realmente é muito difícil deixar a família, tenho uma filha de 7 meses que me deixa com muita saudade da minha esposa, realmente da família, que é a minha base. Porém, temos que trabalhar com equilíbrio, né? Dividindo os tempos para a família e para o trabalho. Sempre que posso, quando estou viajando, esse fim de semana em São Paulo, apitando o jogo de primeira divisão entre São Paulo e Atlético, no hotel a gente usa os meios de comunicação para poder ligar através de vídeo, para poder ficar mais próximo, conectado. Então a gente aproveita realmente esses mecanismos e aplicativos que temos para poder ficar um pouco mais próximo, apesar da distância. E qual é a sensação de estar em campo? Tu falaste do equilíbrio emocional, a gente falou disso no primeiro bloco. O árbitro, me parece que, um pouco diferente do jogador, ele traz algo sobre os seus ombros, assim, uma responsabilidade grande, né? Porque existem muitos técnicos de futebol, os jogadores têm a sua posição, o seu posicionamento. Como é que tu lida com essa questão emocional, esse equilíbrio? Que além de estar fora de casa, né, lidar com isso, como é que é para ti essa sensação de entrar em campo e ter essa grande responsabilidade nos ombros? É realmente uma responsabilidade muito grande. Tanta responsabilidade que temos acompanhamento psicológico dentre os pilares que trabalhamos e temos acompanhamento jogo a jogo para saber o comportamento dos atletas, da equipe de arbitragem, como nós nos comportamos perante desafio tão grande. Ontem, mais de quase 30 mil pessoas no estádio, um jogo de Série A que passa em rede nacional, grande, né? Passa em TV aberta para alguns estados. A pressão é muito grande e a gente tem que sempre estar buscando esse equilíbrio mental junto com os outros. São pilares que trabalhamos, que precisamos ter o equilíbrio. Já aconteceu de cometeres um erro em campo? Nós somos humanos, né? Somos falíveis. Já aconteceu de cometer um erro e ficar sabe? O que eu procuro fazer, como você bem falou, seres humanos passíveis de erro e os equívocos naturalmente podem acontecer, né? E o que eu procuro fazer é passar a convicção de que sempre o que eu estou fazendo está certo, sempre de maneira imparcial. A torcida está aquecida aqui. Isso, a torcida, como você bem falou, são treinadores também, né? Então a torcida tem emoção, eles têm uma opinião têm opinião própria. Acho que o treinador nasceu antes do futebol até, porque de tanto que eles acham que entende. Brasileiro em especial. Então essas são as questões que a gente tem que sempre estar buscando se aperfeiçoar para ter esse equilíbrio e não deixar com que um erro possa te induzir a outro erro. Evitar ouvir um torcedor, evitar ouvir um treinador que está pedindo algo para a sua equipe, se deixar levar pelo momento emocional de cada um, até porque eles trabalham muito mais com a emoção e o árbitro com a razão. É razão. Sempre com a razão, de maneira imparcial. Já aconteceu de apitar contra um time que... Para quem tu torce? Para quem tu torce, Braulio? Eu torço pela CBF, né? Pela arbitragem catarinense também. Essa é a prioridade. Isso é a prioridade pelo fato de trabalhar. É impossível tu falar que o árbitro não torcia por uma equipe antes de entrar no futebol, até porque geralmente quem entra nesse meio já jogou futebol, ou é um professor de educação física, um profissional da área. A tua formação é essa, né? Isso, eu sou profissional de educação física, porém, a partir do momento que tu se entrega a uma profissão, tu te dedica, tu abre mão de muitas coisas, né? Então essa é uma das coisas que o árbitro acaba abrindo mão, é de torcer e de sim fazer parte do futebol de uma maneira onde ele não interfira e legitimize o resultado da partida. Tem uma outra atividade que tu desenvolve, que é essa que contribui com essa formação de novos árbitros. Como é que é isso? Isso mesmo, além de árbitro de futebol, eu sou professor da Escola Catarinense de Arbitragem, Gilberto Narras, a qual eu fui aluno, hoje tenho a felicidade de ser professor. Participamos semestralmente de grupos que fazem anualmente esse estudo para a formação de novos árbitros.
E também, a partir dessa semana, fui convidado pela Federação Catarinense a ser tutor de novos árbitros, onde os que saem da escola, eu faço acompanhamento depois, já no campo de jogo, como eles estão se comportando, se realmente estão representando no nível esperado nas categorias. Então, eu estou aqui para também fazer parte do ensinamento deles pós a escola de arbitragem. Tu percebe assim que tem muitas crianças que de pequenininhas já falam, eu quero ser jogador de futebol, vive com uma bola grudada, né, e está sempre jogando, mas existe aquela criança que fala, eu quero ser árbitro. Tu estava até comentando nos bastidores, né, que tem aqueles jovens que entram na escola e falam, quando é que eu vou apitar uma partida? Isso. Isso nasce lá de trás também, ou isso é eu acho que essa renovação dos árbitros aparecendo, como estão aparecendo árbitros mais novos, mais jovens estão querendo ser árbitros. Pelo fato, às vezes, de não conseguir ser um jogador. Isso. Porém, a grande vontade da grande maioria dos jovens, principalmente no Brasil, pela cultura do futebol no Brasil, pentacampeão mundial, é ser realmente um jogador de futebol. Então, a gente, para acompanhar um árbitro mesmo, até as pessoas brincam que foi um jogador frustrado, né? Não deu certo no futebol, para estar no meio do jogo, vamos ser árbitros. Isso é só um mito. Isso é um mito. Hoje já é considerado um mito, porque os jovens já estão se preparando e querendo ser árbitro mesmo, em vez de ser jogador. Bacana. A gente está conhecendo um pouco mais sobre a história de um árbitro de futebol e a gente vai falar um pouco mais sobre a vida dele no terceiro bloco. Não sai daí, a gente volta já. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Hoje eu quero falar sobre uma das paixões do momento, o veludo. E ele vem com tudo em 2017. Muito usado em vestidos de festa, hoje ele vem em peças mais versáteis, como as saias de cintura alta, peças em alfaiataria e também nos blazers. O veludo embeleza e traz elegância ao look. É aquele tipo de tecido que une beleza e conforto. A dica é: invista em peças que permitam fazer diferentes combinações, usando cores como o azul royal, o azul marinho, o preto e o verde militar. Assim você não corre o risco de deixar a peça no armário depois que a temporada de frio passar. Gostou da dica? Siga as redes sociais e arrase! Bom, nós voltamos então no terceiro bloco. A gente estava aqui acompanhando o lance, né, Braulio? É difícil deixar de acompanhar um lance de futebol mesmo quando não estás apitando? É realmente difícil. Em casa estou sempre assistindo jogos e quando tenho oportunidade de visitar os campos, de olhar novos árbitros, de situações de jogo, né, como a gente estava aqui olhando, observando a situação do jogo, acho que é importante para o crescimento e desenvolver um pouco mais aprendizado. A gente está aqui nos bastidores e ele está falando, agora vai dar cartão vermelho. E aí o bem, árbitro, né, não o juiz. O árbitro deu cartão vermelho, realmente. A tua esposa
te acompanha, entende de impedimento, ela sabe explicar o impedimento? Na verdade, minha esposa, ela não acompanhava futebol antes de me conhecer. Então, a partir do momento que a gente teve o primeiro contato, ela começou a assistir os jogos e realmente hoje ela já entende tudo. Após os jogos, ela passa o feedback, principalmente do que os comentaristas falam na televisão, que não é o que importa mais. Juiz, não entende nada. Não é o que importa mais hoje para o árbitro, o feedback dos comentaristas de TV, infelizmente influencia um pouco nos torcedores, de forma geral, assim, no público. Mas todo jogo, o árbitro tem um avaliador. Uma pessoa responsável por avaliar desde o momento que ele entra no campo até o momento que ele sai, todas as decisões. Isso, qualquer categoria. Eu acho que hoje aqui, nesse sub-15 e sub-17, deve ter alguma pessoa representando a Federação Catarinense observando as decisões do árbitro, se ele se comportou de forma adequada. Toda partida tem Toda isso. partida a Federação designa. Então é bem criterioso. A gente não imagina esse outro lado, né? Isso mesmo. Mas é bem criterioso. Qual é a tua próxima partida nacional? Já tens? Não, hoje teve sorteio do meio de semana. Como eu optei fim de semana, eu não estou escalado durante o meio de semana. É importante para que eu possa planejar o meu treinamento do meio de semana para o fim de semana estar atuando em outra partida. O sorteio do fim de semana acontece sempre nas quintas-feiras. Então quinta-feira já fico, sabe, toda semana, segunda e quinta. Segunda-feira é para o jogo de quarta e quinta-feira para os jogos do fim de semana. O árbitro, diferentemente do jogador, ele tem uma carreira mais... Ele pode estender um pouco mais a carreira, né? Com relação à sua idade. Hoje o árbitro já tem oportunidade, se ele estiver bem fisicamente, bem teoricamente, dentro de todos os pilares, ele consegue atingir a idade de 50 anos apitando uma partida de futebol. Diferente de um jogador. Diferente do futebol, que hoje temos pouquíssimos, né? Dá para citar os nomes de jogadores como Zé Roberto do Palmeiras, Magrão do Sport Recife. Bem poucos jogadores que atingem a idade dos 40 anos jogando futebol. Geralmente com 30, 35 anos os jogadores já estão parando de jogar. Devido às lesões, às dificuldades mesmo do futebol em si. É difícil, né? Isso, é muito intenso, treinamento, né? intensidade muito alta. Mas o árbitro tem que ter um condicionamento também para correr. Sim, somos cobrados para isso, de estar perto da jogada, de estar bem fisicamente. Dentro de todos os testes que a gente realiza, esse ano já fiz 3 testes físicos para mostrar que eu estou habilitado realmente a apitar a Série A de Campeonato Brasileiro. Até percentual de gordura hoje eles estão tirando da gente aí, que tudo vale nota, né? Então é importante estar sempre bem. E isso traz esse resultado que tu conquistasse, esse respaldo também. Isso mesmo, esse dá o respaldo de critérios. De poder apitar as grandes partidas do futebol nacional. Vamos falar dos objetos, então? Nesse bloco a gente fala dos objetos pessoais com os quais a gente se identifica. O que tu separasse para a gente ver? Bom, eu poderia começar, tem os 2 primeiros aqui, que para mim eu trato da mesma maneira, tenho respeito e o grande carinho, principalmente, em primeiro lugar, a minha família. A qual é minha esposa Priscila, que é dentista aqui na cidade, trabalha na prefeitura e tem o consultório dela. A minha filha, que hoje está aqui recém-nascida, mas já está com 7 meses, a Laura, que é o meu motivo de vida. A gente, quando tem um filho, acredito que a vida toma outro rumo, a gente tem faz outra leitura de vida, outras prioridades. Então, tudo é voltado para minha família. Então essa foto para mim expressa muita responsabilidade, carinho, um fraterno amor pela minha família. Eu agradeço muito por eles serem minha base e tudo que eu faço hoje, sem sombra de dúvidas, eu penso neles. Posso falar do segundo, mas que eu considero o primeiro também, que é a Bíblia Sagrada. Acho que aqui nós temos os estatutos, os princípios de ter uma vida digna, uma vida regrada. Eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades que Ele me deu. Te emociona? É difícil porque minha carreira foi uma carreira muito difícil. Busquei o espaço onde eu jamais imaginava pela minha criação. Perdi o pai muito pequeno. Desculpa. Tenho um avô que deu os valores da vida. Eu acho que Deus para mim Ele é tudo, sabe? A distância, quando eu estou longe, estou orando pela minha família, orando pelo meu trabalho. E sem Ele, com certeza, eu não teria chegado em lugar nenhum. Com certeza, com certeza. Aqui eu trouxe a bola, né? Não poderia deixar de fazer. Né? Tá longe dela.
essa bola em especial, porque essa bola aqui foi a bola do Campeonato Catarinense. Eu já apitei finais de Campeonato Catarinense, mas esse ano eu pude fazer a grande final do Campeonato Catarinense, segundo jogo entre Chapecoense e Avaí, lá em Chapecó. Então essa aqui é a bola do jogo, a bola da final do Campeonato Catarinense, onde eu pude ser considerado pela mídia catarinense e hoje o melhor árbitro de Santa Catarina. Então, tudo isso acho que se completa, a minha família, Deus e meu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado uma família maravilhosa e de poder viver todos os meus sonhos acordado. Então, eu só tenho a agradecer a todos os princípios que eu aprendi através da Bíblia e os valores que eu aprendi através da minha família. Essa é um pouco da minha história aqui. Eu queria te agradecer, a gente ficou emocionado aqui e com certeza, né, o público vai se inspirar com a tua história, porque muitas coisas a gente não conhece, né? A gente acha que conhece, entende da vida, mas muitos lados a gente não conhece, né? E com certeza a tua história está inspirando pessoas, não é à toa que tu chegaste aonde chegaste e vais mais longe, né? Eu desejo ainda mais sucesso para ti, te agradeço por ter né, aberto um pouquinho da tua vida, compartilhado com a gente, com o público, né, e ter nos trazido aqui a esse local, né? Não é todo dia que a gente vem assistir uma partida de futebol, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história fora da arbitragem. Realmente, a gente vivenciando esse momento aqui, recordo do início da minha carreira, onde eu comecei também apitando sub-15, infantil, passei por vários degraus. Fui uma pessoa abençoada realmente por tudo que eu conquistei até hoje. Estou apenas engatinhando, tenho projeção de muita mais coisa em planejamento, longe. Com certeza. Vai muito longe, é nosso, é de Tubarão. Toda a honra a ele. E fico muito feliz de representar uma cidade, de representar um estado a nível nacional, de poder estar alcançando os objetivos que a gente sempre busca, profissionalmente principalmente. E poder humanizar um pouco mais essa questão do árbitro de futebol, né? Mostrar que ele não é o inimigo, que ele não é o vilão, que ele batalha, que ele trabalha, que ele estuda, que ele se dedica, sempre priorizando o melhor e sempre tentando passar despercebido. Infelizmente, às vezes a gente não consegue, mas é o que a gente a primeira coisa que a gente faz no planejamento é passar despercebido. O bom árbitro não aparece. Isso que é importante. Braulio, muito obrigada mais uma vez, sucesso para ti, que Deus abençoe tua família, né? E depois desse programa a gente vai torcer muito mais pelo árbitro, né? A gente com certeza. Você gostou dessa conversa? Então siga-nos também nas redes sociais e até o próximo programa.